E esse vídeo é mais um desabafo. Eu venho de uma família asiática, então os meus traços são assim, olhos puxados. Desde pequena, eu sempre fui chamada de estranha. Sempre fui muito quieta, muito calada, muito na minha e vivia num mundo totalmente diferente das pessoas da minha idade. Não tinha interesse nos mesmos desenhos, nas mesmas coisas, mas o pior mesmo é dentro de casa. A minha mãe, desde que eu sou pequena, sempre foi muito agressiva comigo. Uma das memórias que eu tenho na minha cabeça foi um dia que ela chegou do trabalho, eu era criança e eu não tinha lavado as vasilhas, ela também não tinha me pedido. E ela chegou muito brava, ela pegou um prato que estava sujo e ela jogou na pia. E aquele dia ela começou a falar que eu não prestava e que se ela soubesse que eu iria nascer assim, ela preferia não ter me tido. O que eu nunca entendi, o que de fato eu tinha e como eu era, mas se ela pensou que isso iria me fazer levantar e lavar as vasilhas, com certeza não. Aquilo foi como me jogar dentro de um buraco. Eu me sentia mal, me sentia para baixo, eu sentia que eu tinha alguma coisa de errado mesmo. Meu pai, ele era pior. Ele bebia e era calado. Mas quando ele abria a boca, era sempre para falar que eu não ia prestar para nada na vida e que nem para ser bonita eu prestava também. Então, ele sempre criticava o meu jeito de ser, de me vestir, os meus gostos, sempre me colocando para baixo, os dois. E isso sempre foi muito pesado. Não ser suficiente para os seus pais, não levar alegria, não dar orgulho. Na verdade, ser a decepção dos seus pais é um fardo muito doído de carregar. A escola, minha segunda casa, lugar onde eu deveria me sentir bem, era outro lugar de tortura. Desde quando as meninas perceberam que se eu apanhasse, sangrasse, eu engolia o sangue, mas eu não fazia nada, eu viverei saco de pancada. Sempre que eu chegava, elas roubavam meu lanche, puxavam meu cabelo, me beliscavam, para saber se eu tinha algum tipo de reação. Mas eu aprendi com os meus pais que a lágrima era o maior motivo de felicidade dos outros. Então, quando meu pai e minha mãe eram pesados comigo e faziam isso comigo, claro que no começo eu me entristecia, eu chorava, mas eu nunca tive o acolhimento deles, muito pelo contrário. Ficavam falando que eu era chata, que eu era sensível, eu engoli o meu choro. Então eu cresci engolindo o meu choro. E na escola era sempre isso. Às vezes na hora do intervalo, quando eu chegava na sala de aula, as meninas, a mais bonita da sala, a mais popular, tinha jogado a minha mochila no lixo. E todo mundo ria. Todo mundo sempre ria. Um dia, eles pegaram o meu caderno, meu único caderno, e rasgaram inteiro. Tinha folha esparramada pelo pátio da escola. E eu fiquei só ali, olhando para elas rasgando meu caderno e não conseguindo fazer nada também. Até porque todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa, no outro dia era pior. Sempre era uma humilhação diferente, um puxão de cabelo, um arranhão, um desmerecimento. E nunca era só uma, eram mais. E as pessoas não se aproximavam de mim. Eu não conseguia fazer amizade na escola. É como se realmente eu não prestasse para nada. E isso me deixava muito mal, muito mal. Mas teve um dia que me marcou muito. Eu estava na quadra da escola, eu estava quietinha no meu canto. Chegou um garoto. Quando ele chegou, ele me encurralou no canto da quadra e ele falou assim pra mim: eu tenho nojo de você. Todo mundo nessa escola tem nojo de você. Já percebeu como você é esquisitinha? Você é nojenta? Por isso que ninguém chega perto de você. Você nunca vai conseguir ter ninguém em sua vida. Você nunca vai conseguir alguém que goste de você de verdade. E quando ele foi sair, ele me deu um murro assim na beirada dessa costela, que eu nunca vou esquecer desse murro. Foi tão dolorido. E ele cuspiu no meu pé.
também. E eu lembro que ele me deu um soco, cuspiu no meu pé e virou as costas. E aquele dia, eu lembro que eu abaixei assim, segurando a minha costela, sabe? E eu abaixei naquele chão frio. Eu lembro do meu braço encostando na parede gelada. Eu sentindo tanta dor. E todo mundo passava e me olhava com aquele olhar de lado, assim. Mas ninguém vinha me ajudar. Ninguém nunca vem me ajudar. E eu cresci assim. Meu irmão, pra mim, foi o pior de todos. O meu irmão mais velho. Talvez ele fosse um reflexo dos meus pais. Mas eu nunca entendi a raiva dele comigo. Ele sempre me xingou, mas os xingamentos dele eram muito baixo calão. Sempre era me colocando como um ser humano muito sujo. Me colocando como mulher sem valor. Me xingando de vários nomes. Me chamando de inútil. Um dia, a casa estava arrumada, estava limpa, e eu tomei água e deixei o copo em cima da pia. E naquele dia, eu nunca vou esquecer que meu irmão me pegou pelo braço com muita força, ele me pegou pelos 2 braços e falou: você nunca aprende, né? Você nunca aprende, agora você vai aprender. E ele pegou a mão dele e ele me deu um tapa tão forte que o meu ouvido teve um zumbido e ficou uma marca do dedo dele assim no meu rosto, com vergão vermelho, porque eu sempre tive a pele muito clara. Eu não chorei, eu não gritei, eu só fiquei olhando para baixo esperando tudo aquilo acabar. E aí a minha mãe olhou para mim e falou assim: para de provocar o seu irmão, você que fica provocando ele, por isso que você apanhou. Eu não tinha feito nada. Mas o que esperar dela, né? O que esperar dessa família? E foi nesse dia que eu decidi que eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a essas pessoas. Eu decidi que eu ia embora, que eu ia tomar partido da minha vida, que eu não merecia aquilo. Eu sempre fui uma menina pura. E eu sei que a felicidade existe. Eu sei que em algum lugar eu vou ser aceita, eu vou ser amada, eu vou ser bem recebida. Mas com certeza não é na minha casa, não é na minha escola, não é com aquelas pessoas que eu tenho que chamar de família. E aí eu comecei a procurar oportunidades de fazer dinheiro. Encontrei um site que tem como traduzir textos. Você traduz e ganha um dinheirinho. Aí eu comecei a traduzir esses textos, porque mesmo eu apanhando na escola, inclusive reclamando para a diretora, e a diretora falou que eu era sensível, isso foi horrível, porque eu ouvi isso dos meus pais, mas eu ouvi isso de uma professora, de uma diretora. A diretora falou que eu era sensível. E a professora, para ser mais específica de português, disse que crianças brigam mesmo, que isso é normal. Normal? Eu tá mal, eu tá chorando, tá com os meus materiais rasgados, eu tá com o meu braço roxo, eu tenho o meu lanche roubado, eu tenho o meu cabelo puxado, eu ter pessoas me batendo, é normal? Eu via que ali eu não ia ter solução também. Então, eu comecei a fazer essas traduções, porque independente de tudo isso, eu ainda consegui olhar para a vida com brilho e comecei a ter um dinheirinho disso. Aí eu fui no centro da cidade, comprei doces e comecei a vender no meu bairro. E comecei a juntar outros dinheirinhos também. Minha meta é quando eu fizer 18 anos, eu ir embora para o Japão. Porque eu sinto que lá sim ninguém me conhece, ninguém sabe quem sou eu, ninguém sabe da minha vida, da minha trajetória. E eu posso recomeçar. Ontem, meu pai entrou no quarto e falou assim: você vai pra onde? Você não sabe cuidar nem do seu quarto, imagina de você. Ele pegou meu cofre e passou a mão. Sabe quando a pessoa tipo, bate a mão assim? Bateu a mão assim no meu cofre. Ele caiu. Ele quebrou. E o barulhinho das moedas rodando no chão, com meu pai rindo da minha cara, falando que eu nunca ia sair dali, que nunca ia mudar de vida, continuou ecoando na minha cabeça. Mas mais uma vez eu fiquei calada e não falei nada. Eu fui juntando
moedinha por moedinha, caladinha, porque um dia eu vou embora. E quando eu for embora, ninguém aqui merece o meu tchau, o meu adeus e nem o meu último olhar. Queridos, tudo bem com vocês? Eu trouxe o relato de uma adolescente que nitidamente não tem uma base familiar estruturada, né? Ela tem um pai e uma mãe que desde a infância coloca ela num lugar de muita dor. A escola também traz todo esse sentimento negativo. O irmão, que poderia também ser uma base, um apoio, afunda ela mais um pouco. Por ser uma menina de 17 anos de idade, esse é o conselho que eu te dou. Trabalhe mesmo, junte seu dinheiro mesmo, vá embora mesmo. Viva a sua vida sim, construa a sua felicidade longe de tudo e todos que te provocam, que te humilha, que te desmerece, que te agride, não só fisicamente, não só verbalmente, mas principalmente psicologicamente, emocionalmente. É nítido que você tem uma pureza. Ao ler a sua história, eu senti que existe uma pureza, existe um sentimento genuíno dentro de si. E por mais que tentem roubar isso de você, você tem um olhar sobre si mesmo muito grandioso, uma vontade de vencer, uma vontade de chegar longe, uma vontade de conquistar suas coisas. Então vá sim, vá conquistar suas coisas, vá ser feliz. E pode ter certeza que vai ter muita gente que vai ver você sendo feliz em outro lugar do mundo e ainda vai duvidar da sua felicidade, da sua capacidade. Ainda vai ter gente que vai querer te desmerecer. A diferença é que você não precisa da aprovação de ninguém. Um pai e uma mãe é muito importante na nossa vida, é a nossa base. E a gente deve devolver para eles a responsabilidade do que eles nos causaram. Mas não significa que você precisa viver junto, ou manter convívio, ou manter uma conexão. Quem sabe, lá no futuro, daqui uns 10 ou até mesmo 15 anos, você esteja em outro nível de maturidade e os seus pais também. E talvez eles enxerguem como eles falharam na sua criação, quando vê que você teve uma carreira promissora construída, ou se deu bem nos seus estudos, ou no seu relacionamento, ou até mesmo pelo simples fato de você ter tido coragem de sair da realidade que você tinha para uma outra realidade. Isso já é um fato muito admirável, né? Como pode ser que eles vão continuar eternamente te vendo como a ovelhinha negra, né? Como uma pessoa ruim, como uma pessoa que de fato você não é. Mas você pode ter se transformado. E você pode ter se transformado porque eles são assim. Você já viu aquela frase que para quem não presta, o outro nunca vai valer muita coisa? É mais ou menos por esse caminho. Se eu não presto, como que eu vou enxergar valor no outro? Então, a atitude dos seus pais fala muito mais sobre eles do que sobre você. E, na verdade, é bonito ver que você não está repetindo esse padrão comportamental deles, porque o seu irmão está. Obviamente, o seu irmão é um reflexo. Obviamente, o seu irmão também, né, pegou toda essa carga negativa dos teus pais e sabe-se lá, né, se ele era o amado ou se ele apanhava também. Mas as atitudes dele falam muito, né, o que ele foi ensinado. Ele foi ensinado assim. Então ele não está fazendo nada de diferente daquilo que é comum dentro da sua realidade. Mas é muito bom e legal e bonito ver que a sua realidade é uma realidade que você não pertence, que você não merece. Isso é perfeito. Não pertencer a uma agressão, não pertencer a uma família doente que te desmerece, que te coloca para baixo. Você é a típica pessoa que poderia ter tudo para casar com o primeiro cara que aparece na tua vida e morar na casa da mãe dele, engravidar, ter dependência financeira, o cara te trair e você ser infeliz pro resto da vida e dar palco para tudo aquilo que os teus pais te chamaram a vida inteira. Eu disse que ela não ia prestar, eu disse que ela era inútil, nem para casar ela não prestou, nem para ela ter um marido ela prestou, nem para ser mãe direita ela prestou. Então, é muito certo você ir por esse caminho de buscar a sua independência financeira, a sua liberdade financeira. Junta seu dinheiro sim enquanto você ainda está dentro de casa, enquanto eles ainda pagam essas contas. E a oportunidade que você tiver de comprar sua passagem com 18 anos, vá ser feliz, vá com toda a energia, toda a força que o mundo tem para você. Você vai descobrir que você é muito mais querida e amada em outros ambientes, em outros lugares. Às vezes a nossa família não é a família que nos gerou e que nos deu a vida, e sim a família que nos acolheu, que nos deu amor, carinho, né? Que nos deu um lar, que nos deu um abraço, sabe? Para chamar de apertado. Então faça isso sim, vá sim. E se um dia você precisar olhar para isso com carinho, com cuidado, para se curar e para liberar
esse sentimento de rejeição, de maltratos que você teve, você vai chegar nesse momento, você vai ter ajudas psicológicas e com certeza você vai se transformar como ser humano. Eu tô de cá torcendo por você. E se você também quer me contar um desabafo, como funciona a sua família, o seu trabalho, seu relacionamento, tá precisando de uma ajuda, de um conselho, ou você quer falar como essa menina da história, me mande histórias, canal de tipo@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva no